paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Eu gostaria de vos trazer uma palavra nesta reflexão sobre liderança espiritual, a inteligência intelectual na liderança. E para isso quero introduzir um texto sagrado que está em Gálatas 6:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pois bem, uma das grandes dificuldades para quem exerce a liderança é o domínio próprio, a temperança, o autocontrole. Existe uma frase, um ditado chinês que se expressa da seguinte maneira: aprenda a controlar a si mesmo para não ter que ser controlado pelos outros. Ou você controla as suas atitudes ou elas lhe controlarão. Ou você controla as suas emoções ou elas lhe controlarão. Então, a melhor maneira de se desenvolver o poder de liderar é quando primeiro você aprende a liderar a si mesmo. Muitos querem liderar, querem comandar, querem chefiar, querem exercer liderança sobre os outros, ou controle sobre os outros, mas eles não têm autocontrole. Então você só conseguirá administrar bem os outros a partir do momento que você tiver a capacidade de administrar bem a si mesmo. É um dos requisitos que o apóstolo Paulo traz na carta que ele escreve a Timóteo, falando sobre liderança, que ele diz: aquele que não governa bem a sua própria casa, como saberá administrar ou governar a casa de Deus? Ora, quando ele fala de casa, eu posso aplicar sobre a própria pessoa, administrar a si próprio. E essa talvez seja a grande dificuldade para alguns que desejam exercer a liderança. Porque a partir do momento que eu consigo administrar bem as minhas decisões, as minhas emoções, e isso é muito importante, tem até um provérbio que diz: aprenda a controlar a si mesmo para que não tenha que ser controlado pelos outros. Então aprenda a controlar as suas emoções para que as suas emoções não lhe controle. Aprenda a controlar as suas atitudes para que elas não lhe controlem. Então, quando eu tenho o domínio, o controle sobre as circunstâncias, as situações, as divergências que surgem, eu facilmente vou conseguir manter o equilíbrio e vou ter o controle sobre a situação. Veja, quando surge um problema, se você consegue manter o seu controle, você vai conseguir controlar aquele problema. Eu costumo dizer que nós podemos até entrar no problema dos liderados, mas não deve deixar o problema dos liderados entrar em nós. Porque enquanto nós entramos no problema, nós estamos na iminência de administrar, controlar o problema. Mas a partir do momento que ele entra em nós, ele vai passar a nos controlar e a nos dominar. Porque, sinceramente, o que mais atrapalha um líder é quando ele não consegue ter essa administração e as suas atitudes acabam potencializando os problemas. Aqui é onde está o X da questão. São líderes que potencializam os problemas, alimentam os seus problemas, dão força aos seus problemas.
Por exemplo, se você lidera uma equipe, você lidera uma congregação, uma igreja ou qualquer conjunto de pessoas e ali surge algum problema, você tem que aprender a separar o que é necessário ser passado para o grupo e o que tem que ser tratado de forma pessoal, particular. Porque a partir do momento que um dos liderados tem um problema pessoal, particular, e eu transmito para a comunidade, para os demais liderados, eu não sei se eles vão ter capacidade para saber administrar aquela situação ou se eles vão acabar potencializando aquele problema. Se eles vão acabar alimentando aquele problema e, às vezes, até por ingenuidade do líder, por inexperiência, imaturidade, ele decide se justificar diante dos seus liderados, se explicar diante dos seus liderados, na intenção de tentar aliviar a sua preocupação, a sua carga, o seu problema. Só que a partir do momento que eu repasso esse problema para os meus liderados, se eles não souberem administrar, eles vão potencializar. Eles vão alimentar aquele problema e aquele problema vai se reembustecer, vai se fortalecer e ao invés de eu aliviar o fardo, eu vou aumentar ainda a minha preocupação. Porque enquanto o problema estava no meu particular, eu estava tendo controle sobre ele, domínio sobre ele. Mas a partir do momento que eu compartilhei aquele problema, ele saiu do meu controle. E agora as pessoas vão apresentar aquele problema conforme a sua compreensão, conforme o seu bel prazer, a sua vontade, o seu entendimento em cima daquilo que está acontecendo. E isso vai gerar uma potencialização daquele problema. Vai gerar uma alimentação naquele problema e vai fortalecer e robustecer. A melhor maneira de se tratar um problema é trazendo ele para o seu controle, para o seu domínio, trazendo ele para o seu raio de ação, para o seu limite de controle. Veja, tem uma experiência muito interessante de um grande pastor no Brasil, presidente de um grande ministério, eu posso falar aqui, já fiz parte desse ministério, a Assembleia de Deus de Madureira, pastor Manuel Ferreira, e ele conta uma experiência na sua biografia que um dos seus filhos, ele foi dirigir a primeira congregação e nos primeiros dias ele ficou assustado com os problemas, com as dificuldades. E um dia ele foi na casa do seu pai, que era o pastor presidente, decidido a entregar a igreja, entregar o ministério, não querer mais dirigir pelos grandes problemas, grandes dificuldades que tinham naquela comunidade, naquela congregação. Quando ele chega na casa do pai, isso já é tarde da noite, e ele explica a razão porque ele está ali, o que o leva até aquele lugar, ele diz tudo o que está acontecendo na igreja. Quando ele termina de falar, depois de 40 minutos, uma hora, o pastor olha para ele e diz: fulano, o quarto de hóspede está arrumado, está tudo organizado, já está tarde, vá dormir. Aquele pastor olhou para o seu pai, que era o pastor presidente, e ficou sem entender. Eu disse para o meu pai que vou entregar a igreja, que eu não estou aguentando mais, que é muita luta. Ele manda eu dormir, não fala nada. Pois bem, eles vão dormir, no dia seguinte se acordam e vão à mesa para tomar o café da manhã. E o pastor pergunta para o pai, o presidente: e aí, pai, e aí, o que é que o senhor me diz sobre a situação da congregação, o que eu lhe falei? Ele está tomando café da manhã, comendo uma maçã, e olha para o filho e dá a seguinte resposta: meu filho, o problema só será importante se nós dermos importância para ele.
O problema só terá valor se nós dermos valor para ele. O problema só irá crescer se nós o alimentarmos. Então, o segredo para o líder saber conviver em meio às adversidades é não potencializar o problema, é não alimentar o problema, é não dar força para o problema. Então, procure ao máximo manter as questões, os problemas no seu controle. Não repasse às outras pessoas, porque senão eles vão potencializar esse problema e você, na esperança de ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, achando que falando e repassando para os seus liderados, eles vão conseguir minimizar, irá acontecer exatamente o inverso. Então procure ter estrutura psicológica, emocional, peça a graça a Deus e não dissemine aqueles problemas que são pessoais, principalmente, e tenha inteligência de Deus para que você o saiba administrar. Entenda, pode ser que você pense que você, com essa carga, ela seja muito pesada, mas talvez se você tentar repassar para alguém, ou tentar dividir esse peso com pessoas inexperientes, com pessoas despreparadas, elas vão multiplicar esse problema em uma duplicação, de multiplicação elevada, e quando trouxerem novamente para você, vai ser de um peso tão elevado, de um potencial tão elevado, que aquilo que você pensou que ia lhe aliviar, na verdade, está multiplicando em muitas vezes mais o fardo do pecado. Tente administrar no seu particular com Deus. Não repasse esses problemas a pessoas inexperientes, neófitas, porque senão você irá sofrer muito. É melhor você administrar, suportar o peso, entre aspas, no seu íntimo, do que entregar para quem não tem experiência. Pense nisso, nessa simples palavra, que com certeza você vai ter sucesso na sua chamada. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima.